Bom dia, meus amados. São exatamente 4:30 da manhã. Eu estou gravando esse vídeo porque eu tive uma grande experiência comigo mesmo hoje. Deus, ele me permitiu uma grande experiência comigo. E ele me deu a palavra esta hora. Eu gostaria de trazer principalmente para mim. Porque essa palavra que Deus me deu agora é para mim. Primeiramente para mim. E que o Espírito Santo possa falar conosco. Essa palavra que se encontra no livro de Romanos 7, aleluia, a partir do versículo 15. Romanos 7, a partir do versículo 15, que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Estava eu meditando na palavra do Senhor e Deus, ele me trouxe essa palavra. Quando o apóstolo Paulo começa aqui a dizer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Hoje o Senhor, aleluia, abriu meus olhos para me fazer enxergar para dentro de mim mesmo. E eu pude ver, assim como o apóstolo Paulo pude ver isso, eu também pude, irmãos, que a nossa natureza carnal, ela é nojenta. Hoje eu pude ver como nossa natureza carnal é imunda, como nossa natureza carnal é podre, e como ela nos contamina e nos deixa podre diante de Deus. Aqui o apóstolo Paulo dizia: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Aqui o apóstolo Paulo, ao dizer essas palavras, eu creio que ele começou a olhar para dentro de si. Ele começou a examinar as vontades carnais que ele tinha. E aqui ele disse: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que ele detestava, ele fazia o que ele queria dizer? Que o Espírito Santo dele queria agradar a Deus, que o Espírito dele tinha sede de Deus, tinha sede do Espírito Santo, tinha sede de agradar a Deus, mas a vontade carnal dele, os desejos carnais, só queriam fazer o mal.
Aqui ele começou a olhar para dentro de si e ver como a natureza carnal dele era nojenta, como a natureza carnal dele era imunda. Quando ele diz no versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, quando ele diz, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Que lei? A lei de Deus. A partir do momento que nós preferimos fazer o que não queremos em vez do que queremos, estamos ali matando o velho homem, estamos ali matando os desejos carnais e buscando o espiritual. E é isso que todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que fazer. Olhar para dentro de si e quando vier a vontade de pecar, quando vier a vontade de se prostituir, quando vier a vontade de fazer o que é nojento, dizer não vou fazer. Lutar contra as suas vontades. Então ele diz aqui no 17, neste caso quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, o pecado ele vai habitar na gente até a volta de Cristo. É uma guerra. É uma guerra cada dia. É uma guerra até a volta de Cristo nós temos essa guerra. E cada dia, cada minuto, cada instante nós temos uma batalha. Não vamos ganhar todas, mas temos que ganhar o máximo que conseguir. Porque quando ele diz aqui, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quando nós pecamos, quando nós cometemos desejo impuro, quando nós nos prostituímos, quando nós mentimos, quando nós caluniamos, quando nós odiamos, isso não é do nosso espírito, mas é da nossa carne que é imunda, da nossa carne que é nojenta. Por isso que a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne só deseja o que é nojento, a carne só deseja o que é pecado. Por isso nós devemos matar nossa carne todo dia. Quando ele diz no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele estava dizendo aqui que a carne dele não tem nenhuma coisa que se aproveite. Os desejos carnais não tem nada que se aproveite. Ele dizia aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ali, o Espírito Santo fez o apóstolo Paulo olhar para dentro de si e ver que na carne dele só habitava podridão, só habitava nojeira, só habitava safadeza, só habitava aquelas coisas imundas. Irmãos, se a gente começar a se analisar e olhar para dentro da carne da gente, olhar para dentro dos desejos carnal, a gente vai ver que a carne só deseja o pecado, que a carne só deseja os vícios, que a carne só deseja nojeira, que a carne só deseja imundícia. E nós temos que matar essa carne todo dia, toda hora temos que matar essa carne tem que morrer, porque se nós andarmos na carne não vamos agradar a Deus, se nós andarmos na carne nós vamos se sujar e ser nojentos aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo via isso. Ali o apóstolo Paulo, o Espírito Santo estava mostrando ao apóstolo Paulo o que era a sua carne, os desejos carnais. Ao apóstolo Paulo dizer isso, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. O apóstolo Paulo estava ali, não sei se ele tinha cometido erros, não sei o que ele cometeu, mas o apóstolo Paulo não era santo, ele era homem também, e talvez aqui ele tenha cometido alguma coisa que fez ele olhar para dentro de si e ver como ele era nojento, como a carnalidade, como a carne dele era nojenta. Por isso que ele diz que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele via que a carne dele era podre, que os desejos carnais, que os sentimentos carnais eram nojentos. E ali ele estava talvez até enojado do seu próprio modo de ser. Porque no 19 fala, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Ali o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu prefiro fazer o bem. Eu quero agradar a Deus, eu tenho sede de agradar a Deus, mas essa carne nojenta não deixa. Aqui ele estava dizendo bem claro, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Ele estava dizendo que o bem que ele preferia fazer, de agradar a Deus, de buscar, de orar, de se santificar, que ele queria muito.
Ele preferia fazer isso. Mas o mal que não quer se faça. Mas a carne dele, os desejos carnais, os pensamentos carnais, não deixavam, guerreavam. É uma guerra, é uma luta todo dia, uma luta diária. Por isso que a palavra do Senhor diz: vigiar e orar para não cair em tentação. Porque quando nós deixamos de vigiar, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de se santificar, ali nós damos lugar à carne, e a carne vem com desejos carnais, a carne vem com desejo de prostituição, a carne vem com todo tipo de desejo nojento para nos dominar. Irmãos, basta 1 minuto de falta de vigilância para o diabo arrebentar com tudo. 1 minuto que a gente não se vigia é o suficiente para a carne trazer à tona vícios, para a carne trazer à tona nojeiras, para a carne nos dominar e fazer a gente pecar contra Deus. Então ali o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele fala: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ali o apóstolo Paulo estava dizendo que quando ele faz o que ele não quer, porque a vontade do apóstolo Paulo aqui era agradar a Deus, a vontade do apóstolo Paulo aqui era se santificar, a vontade do apóstolo Paulo aqui era ter uma comunhão com Cristo, mas ele disse: se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando nós passamos a fazer o que o Espírito da gente não quer, quando nós passamos a não orar, quando nós passamos a não buscar, quando nós passamos a pensar só em prostituição, só em desejos carnais, só em vício, já não somos nós, já não estamos mais no Espírito, estamos na carne, porque é isso que a carne deseja. Ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A partir do momento que nós deixamos de fazer o que agrada a Deus, já não estamos dominados pelo Espírito Santo, mas sim pela carne imunda, mas sim pelo pecado podre que nos contamina. E ele fala no 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, quando a gente passa a querer ter uma vida de comunhão, quando a gente passa a querer ter uma vida de oração, de santificação, de comunhão com Deus, a gente passa a ver que vai ser difícil, irmão. É difícil, por isso que a Bíblia diz que o certo mata pelo esforço. Porque aqui o apóstolo Paulo fala bem claro: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Quanto mais o apóstolo Paulo buscava se santificar, quanto mais o apóstolo Paulo buscava orar, quanto mais o apóstolo Paulo buscava uma comunhão com Deus, mais ele via que a carne dele se levantava, mais ele via que os desejos carnais vinham contra ele para impedir isso, porque a carne milita contra o espírito. Como a Bíblia diz, que é uma luta constante. A carne, ela não deseja agradar a Deus, ela deseja pecado, ela deseja vícios, e o Espírito Santo que habita em nós, ele deseja uma comunhão com Deus, o nosso espírito deseja uma comunhão com Deus, mas aí tem uma luta, e quem é que ganha essa luta? Você decide. Mas quem é que ganha a luta, irmão? A carne ou o espírito? É você quem decide. A partir do momento que nós passamos a alimentar os desejos da carne, prostituição, idolatria, ódio, mentira, a gente ali está fortificando a carne e dando a vitória a ela. Mas a partir do momento que nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus, de santificação, de oração, de busca constante ao Senhor, estamos ali vencendo a carne. Então o único jeito de vencer essa carne, de vencer esses desejos carnais imundos, é buscar ter uma vida de santificação, é buscar ter uma vida de oração, é buscar ter uma vida de jejum, porque a carne não vai brincar comigo e com você, irmão. 1 minuto que a gente não se vigia é o suficiente para a carne arrebentar com a gente, trazer à tona todo tipo de desejo nojento, porque a carne é podre. Irmão, a nossa natureza carnal é podre. A nossa natureza carnal só deseja pecar. A nossa natureza carnal só deseja vícios imundos. A nossa natureza carnal é imunda. Hoje o Espírito Santo, nesta madrugada, me traz esta palavra para me mostrar como a minha natureza carnal é nojenta, como a minha natureza carnal é imunda, e
satisfazer os desejos carnais, eu vou desagradar a Deus e vou ficar sujo diante de Deus. O único jeito de nos limpar é buscar ter uma vida de santificação e adoração ao Senhor. Porque a carne é imunda, irmão. E o apóstolo Paulo, aleluia, ele fala no versículo 23. Não, ele fala no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando ele diz, no tocante ao homem interior, ele estava se referindo ao homem interior dentro dele, ao espírito que tinha sede de agradar a Deus. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O espírito dele tinha prazer na lei do Senhor, tinha prazer em andar nos mandamentos de Deus, tinha sede de Deus, tinha sede do Espírito Santo. Mas no versículo 23 ele já fala, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele aqui diz uma coisa interessante, o apóstolo Paulo. Ele fala, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, ele estava aqui, a mente do apóstolo Paulo queria adorar a Deus, a mente do apóstolo Paulo queria buscar a Deus, a mente do apóstolo Paulo tinha desejo de orar, de se santificar, mas os membros dele, a carne, quando ele fala membros, ele se refere aos desejos carnais, guerreavam, quando ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ali ele estava dizendo, eu quero... Meu espírito quer adorar a Deus, meu espírito quer santificação, meu espírito quer o Espírito Santo, mas essa carne imunda não deixa, essa carne imunda guerreia, esses desejos carnais guerreiam. E ali no versículo 24, o apóstolo Paulo, ele olha para dentro de si e ele ali reconhece, olha o que ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ali o apóstolo Paulo fala, meu Deus, maldito homem que sou. Em outras traduções está maldito, aqui está desventurado, mas em outras traduções está maldito homem que sou. Quem me livrará desta morte? E ali o apóstolo Paulo tem uma preocupação. Ele olha para dentro de si, o Espírito Santo leva o apóstolo Paulo a olhar para dentro dele, e ali ele vê que na carne dele só tem imundície, que na carne dele só tem nojeira, que a carne dele só deseja o pecado. E ali ele se examina e ele olha e ele diz, como eu sou maldito. Ali o apóstolo Paulo olha para dentro dele e diz, como eu sou maldito, minha carne é podre, minha carne é nojenta, minha carne é imunda. E ali ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele diz, desventurado, ou em outras traduções, maldito, homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ali ele diz, quem vai me livrar desta vontade de pecar? Quem vai me livrar desta carne imunda? Quem? Ali ele está perguntando como ele se livrar disso. E ali o Espírito Santo vem confortar o apóstolo Paulo, porque neste momento o apóstolo Paulo está se sentindo nojento. Eu imagino que quando ele diz, maldito homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? A morte que ele estava falando é a morte espiritual. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ali está dizendo, como eu sou maldito, minha carne é maldita, meus desejos carnais são malditos, quem pode me livrar disso? Aí ali o Espírito Santo vem confortar Paulo, e ele traz a memória de Paulo, aleluia, e diz uma coisa interessante a Paulo, ele diz no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo diz, graças a Deus, glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ali o apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz, ali eu imagino o Espírito Santo falando para o apóstolo Paulo, dizendo, realmente, meu filho, realmente, meu servo, meu apóstolo Paulo. Ali Jesus disse para Paulo, e realmente, meu servo,
A sua natureza carnal é podre. A sua natureza carnal é nojenta. A sua natureza carnal só deseja o pecado. Mas eu dei o sangue para lavar os seus pecados. Eu dei o sangue, eu morri por você, para que o meu sangue te purificasse. E eu subi aos céus e roguei ao Pai, para que Ele mandasse o Espírito Santo para te fortificar, para te dar forças para lutar contra o pecado. Porque Deus diz, Jesus, antes de subir para os céus, Ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas não vos deixarei só. Rogarei ao Pai, e Ele mandará o Consolador, para que vos convença do pecado e vos ensine tudo. Ou seja, quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ali o apóstolo Paulo estava dizendo, eu tenho que ser escravo da lei de Deus, não do pecado. Nós temos que ser escravos da lei do Senhor. Nós temos que ser escravos da palavra de Deus e não do pecado, não da vontade de pecar. E ali o apóstolo Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, se você passa a fazer a vontade da carne, a se prostituir, a mentir, a ser falso, a odiar, você ali está escravo da carne. E a carne vai te levar para o inferno. E a carne vai te afastar de Deus. Mas quando eu olho para mim e digo não, quando eu começo a lutar contra o meu corpo e submeto o meu corpo a ser escravo da lei de Deus, ali eu estou buscando chegar mais perto de Deus. Ali eu estou buscando mais a santificação. Devemos ser escravos da lei do Senhor. Devemos ser escravos do Espírito Santo e não da carne. E ali o Espírito Santo, ele traz a Paulo uma coisa tão linda. Ele diz lá em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Devemos, irmãos, todo dia matar essa carne, porque essa carne é nojenta. Você não vai parar de pecar. Eu não vou parar de pecar até a volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós gememos até agora. Nós gememos por causa do pecado. Nós gememos por causa dessa vontade de pecar. Nós gememos por causa dessa carne podre e imunda que deseja o pecado. Nós gememos porque essa carne podre e imunda, os desejos carnais imundos que habitam na gente, porque só pensa em pecado, só pensa em prostituição, em vícios, a carne só deseja pecar. E nós gememos porque nós, por mais que queremos fazer o bem, por mais que queremos agradar a Deus, vamos sempre ter que lutar, vamos ter sempre que nos deparar com esses desejos carnais imundos. Mas nós devemos, assim como o apóstolo Paulo lembrou que nenhuma condenação para os que estão em Cristo, a gente também tem que lembrar que se nós estamos em Deus, que se nós passamos a ter uma vida santificada, que se nós passamos a ter uma vida de comunhão com Cristo, ninguém pode nos condenar, porque nós estamos lutando. Agora tem que lutar, irmão. Tem que lutar contra o pecado. Porque tem muita gente que diz, sabe o que é que acontece por aí? Tem umas pessoas que têm um pensamento que, para mim, as pessoas que pensam assim, elas estão fazendo apologia ao pecado. Eu deixo bem claro, eu não tenho prazer no pecado. Agora eu falo que nem o apóstolo Paulo, maldito homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, se não faço. Maldito homem, porque eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho prazer em levar uma vida de pecado, eu não tenho prazer em levar uma vida nojenta. Eu quero agradar a Deus, eu quero buscar a Deus, me santificar, mas tem essa carne imunda nojenta, com seus desejos carnais, com suas imundícias, com suas prostituições, com seus pensamentos nojentos, que vem lutar contra mim, e eu tenho que
mostrar essa carne que quem manda é o Espírito Santo. Eu tenho que mostrar essa carne imunda que quem está no controle é o Espírito Santo e matar esses desejos. Porque, irmãos, se a gente não buscar uma vida de santificação, se a gente não buscar uma vida de oração, de renúncia e passar a fazer a vontade da carne, a gente vai estar condenado. Mas se a gente buscar a ter uma vida de santificação, mas se a gente buscar a ter uma vida de adoração a Deus, nenhuma condenação há para eu e para ti, porque estamos lutando para agradar a Deus. Então, irmãos, nós devemos lutar contra isso. Nós devemos lutar contra a carne. Nós devemos buscar a vida de santificação, sim. Todos têm pecado? Tem. Vamos continuar pecando? Vamos. Até a volta de Cristo, vamos, porque o nosso corpo tem que ser transformado. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar para pecar o mínimo possível. Nós precisamos lutar cada dia para nos vigiar, para não pecar. Porque 1 minuto que você não se vigia é o suficiente para o diabo se aproveitar da sua carne e arrebentar com tudo. 1 minuto que você não se vigia é o suficiente para os desejos carnais despertarem e você cometer toda sorte de impureza. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Por isso que a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Por isso que a palavra do Senhor diz, não dê lugar ao diabo. Porque 1 minuto que você dá lugar ao diabo é o suficiente para você se arrebentar todo. Então nós devemos buscar a vida de oração. Nós devemos buscar a vida de santificação. É isso que Deus tem me cobrado. É esta palavra que o Senhor me trouxe esta manhã. E eu louvo ao Senhor, porque esta manhã Deus, o Espírito Santo de Deus me fez olhar para dentro de mim mesmo. Esta manhã o Espírito Santo me fez olhar para dentro de mim, me analisar dentro de mim. O Espírito Santo me mostrou quem é a minha carne. E o Espírito Santo me trouxe uma reflexão tremenda. Que quando eu percebi, quando o Espírito Santo começou a me mostrar, irmão, o que era a minha carne, eu passei a me sentir nojento. Eu pensei a me sentir imundo, porque agora eu vejo que a minha carne é podre, que a minha carne só vai desejar o que não presta, que a minha carne só vai desejar a prostituição, porque a minha carne só vai desejar todo tipo de nojeira, e que se eu andar segundo a carne, se eu não começar a matar os desejos carnal, se a partir de hoje eu não começar a matar os desejos carnais, se a partir de hoje você não começar a matar os desejos carnais, ficar aí de todo jeito, a gente vai perecer. Jesus vai voltar e a gente vai ficar. A gente vai viver, porque os que estão na carne não agradam a Deus. Então eu tenho que me santificar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que guerrear contra essa carne maldita, e eu tenho que mostrar essa carne maldita que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho que... O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no livro da carta de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que tem nos fortalecido? Quem é que tem fortalecido eu e você? Porque se é Deus que está te fortalecendo, se é o Espírito Santo que está te fortalecendo, então essa carne não vai ter força na gente. Essa carne não vai ter força. Mas se é os desejos carnais que te fortalecem, se é a mentira, se é a calúnia, se é o ódio, se é a prostituição, se a carne está te fortalecendo, meu irmão, nós estamos ferrados. Se a nossa força está vindo da carne, a gente está ferrado. Agora, se a nossa força está vindo do Espírito Santo, se a nossa força está vindo de Deus, se a nossa força está vindo de Jesus, então a gente vai ser vitorioso, porque o Espírito Santo, ele é amor, o Espírito Santo, ele é paz, o Espírito Santo, ele é alegria, o Espírito Santo, ele é longanimidade. Nós devemos buscar a força do Espírito Santo, porque se nós alimentarmos esta carne, nós vamos perecer. Se a gente alimentar essa carne podre, imunda, nós vamos perecer. Então, irmãos, que nós possamos buscar uma vida de santificação, porque a carne é podre, não tem bonzinho não. Aí temos que diz, mas Jesus, ele morreu, Jesus ele foi na cruz, ele morreu, ele deu seu sangue pelos pecados que eu cometi e pelos pecados que eu ainda vou cometer. Hipócrita, isso é apologia ao pecado.
Uma pessoa que diz isso para mim, uma pessoa que chega para mim e diz, mas evangelista Jailson, a Bíblia diz, lá no livro de João 1, João 4, que diz, filhinhos, escreva essas coisas para que vós não pequeis, mas se pecardes, esteja advogado perante o céu, Jesus Cristo o justo, e o sangue de Jesus tira todo pecado, concordo. Aí, até esse ponto eu concordo, realmente. A gente tem que se esforçar para não pecar. A gente tem que se esforçar para não pecar. Mas se a gente errar, o único pecado que Jesus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem perdão. Mas o resto, se a gente pecar realmente, se a gente pecar e se arrepender, nós temos um advogado lá no céu, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio na terra em carne, que Jesus sentiu tudo que a gente sentiu, irmão. Não pense que Jesus sentiu tudo. Jesus sentiu desejo sexual, Jesus sentiu tudo, mas ele venceu. Por quê? Porque o sacrifício tinha que ser de um cordeiro imaculado, sem pecado. Por isso que Jesus não pecou em nada. Jesus, ele foi santo desde o dia que ele nasceu até o dia que ele foi para a cruz. Ele foi santo, purificado, puro. Por quê? Porque ele tinha que sentir tudo que nós sentimos para vencer por nós. E venceu, morreu, e ao terceiro dia Deus o glorificou. O nome dele foi exaltado acima de todo nome. Lá no livro de Atos 4:12 fala, e nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, é poderoso para salvar além do nome de Jesus. Porque Jesus foi o único que nunca pecou. E se Jesus levou uma vida de santificação, de oração, porque precisava vencer. Mas aí tem gente que diz, o sangue de Jesus sendo derramado pelos pecados que eu cometo e pelos pecados que eu ainda vou cometer. Seu hipócrita, isso é apologia ao pecado. Isso para mim é desculpa de crente safado. Isso para mim é desculpa de crente que não quer um compromisso com Deus. Isso para mim é desculpa de um crente que não quer agradar a Deus. A partir do momento que um irmão ou uma irmã diz, mas o sangue de Jesus foi derramado pelos pecados que eu cometi e pelos pecados que eu ainda vou cometer. Então continua pecando, irmão. Continua pecando, irmã. Aí continua pecando. Quando Jesus voltar, tu vai ver o resultado dessa brincadeirinha. Viu? Realmente, Jesus Cristo derramou sangue por todos os nossos pecados. Pelos pecados que eu cometi, pelos pecados que eu vou cometer. Realmente, concordo. Os pecados que eu vou cometer lá na frente, quando eu me arrepender, se eu me arrepender de coração, Jesus perdoa. Mas cuidado que numa dessa ele pode voltar. E aí se tu tiver em pecado, tu fica. Se eu tiver em pecado, eu fico. A gente não deve usar esse pensamento para continuar pecando. O sangue de Jesus foi derramado pelos pecados que eu cometi e pelos pecados que eu vou cometer. Aí eu vou continuar pecando. Está amarrado, está queimado em nome de Jesus esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do cão. Essa carne é podre, a carne da gente é podre, a carne da gente é nojenta. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós devemos matar a carne todo dia. Nós devemos matar o desejo carnal todo dia. Devemos buscar uma vida de santificação. Devemos buscar uma vida de oração. Devemos buscar uma vida de jejum. Tem muita coisa aqui dentro que tem que morrer, irmão. Eu tenho que matar muita coisa aqui. Eu reconheço que eu tenho que matar. Eu ainda tenho que matar tanta coisa aqui nessa carne. Tem tanto desejo carnal nojento para morrer aqui. É até a volta de Cristo essa luta. Eu tenho coisas em mim que eu tenho que matar. Eu tenho coisas em mim que eu tenho que dizer não. Eu tenho coisas em mim, eu tenho nojeiras dentro de mim que eu tenho que matar se eu quiser ir para o reino dos céus. Se eu quiser ir para a glória quando Jesus voltar, eu tenho que me santificar, eu tenho que matar muita coisa aqui. Tem muita coisa nojenta na minha carne para morrer ainda. Tem muita coisa nojenta na tua carne para morrer. E nós todo dia, toda hora, tem que estar orando, pedindo, Deus, em nome de Jesus Cristo, mata essa carne. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira essas coisas que não te agradam. Todo dia a gente tem que se santificar. Todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus e se arrepender de verdade. Não se arrepender agora e fazer o mesmo pecado amanhã, não. A Bíblia fala, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é a Bíblia. E ele no versículo 36, a Bíblia fala, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus liberta, ele liberta de vez. Irmão, o crente que
tem prazer em pecar. O crente que não está nem aí, que está pecando, ele não teve um compromisso com Deus. O crente que realmente teve um encontro com Jesus, o crente que realmente nasceu de novo, ele não aceita esses desejos carnais do mundo. Ele não aceita, ele não aceita, ele não aceita. Vamos ver aqui uma coisa? Ver aqui uma coisa, peraí. Aleluia, glória a Deus. Aqui. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. O crente que anda nisso. O crente que anda nisso aqui, ó. No livro de Gálatas 5, a partir do versículo 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andar no Espírito, é isso que eu e você temos que fazer. Se esforçar para andar no Espírito Santo, para fazer o querer do Espírito Santo. Aí ele continua, no versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está aqui bem claro, ó. A carne não vai querer que a gente agrade a Deus. A carne não vai querer que a gente leve uma vida de santificação. A carne não vai querer que a gente leve uma vida de oração. Porque ela milita contra o Espírito, ela deseja pecar. E o Espírito Santo de Deus deseja que a gente tenha uma comunhão com Cristo. Aí o que acontece? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A partir do momento que a gente mata a carne, que a gente passa a matar a carne, lutar contra a carne, e a gente se submete à vontade do Espírito Santo, a gente não está sobre a lei. Aí o que acontece? Todo dia eu e você temos que nos examinar. Porque se a gente andar nisso aqui, irmão, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, não pense que prostituição não é só fazer sexo com mulheres aí fora, não. Prostituição é pensar. Jesus, ele disse: em verdade vos digo, que se olhardes para uma mulher com intenção impura, na tua mente tu já adulterou. A mesma coisa é a mulher. Se uma mulher olhar para um homem e no seu pensamento se imaginar tendo relação com aquele homem, ela já adulterou. Então nós devemos primeiro começar a purificar nossos pensamentos. O adultério, ele nasce aqui, ó. Lascívia é a mesma coisa. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Porfias é lutas, é disputas, apostas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, ou seja, tudo isso aqui tem que morrer. Tudo que a carne deseja, prostituição, pecar, mentir, odiar o irmão, tudo isso tem que morrer. Porque se não morrer, a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara, a gente não vai correndo do céu. E qual é o fruto do Espírito Santo? Fruto do Espírito Santo, ó, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Quem anda no Espírito Santo, ele ama. Quem anda no Espírito Santo, ele consegue amar. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Devemos buscar andar em amor. Ter paz com todos os outros, ter paz com todos. A Bíblia diz que a gente deve ter paz com todos. Ser alegres, amar o nosso próximo e buscar ter uma vida de santificação a Deus. Olha, 5 horas da manhã. E foi essa palavra que o Senhor me despertou para me dar esta madrugada. E que eu e você possamos levar uma vida de santificação. Agradar a Deus, para quando Jesus voltar, irmos morar no céu. Sou o evangelista Jesus, que a paz do Senhor esteja com você.